Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da notícia do dia, meu amigo. Olha só, o governo dos Estados Unidos mandou cartinha para os bancos brasileiros. Ih, rapaz, vai dar ruim esse negócio, hein? É aquele negócio que a gente falou ontem, né? Antes de aplicar Magnitsky nos outros ministros do STF, o governo americano decidiu primeiro fazer a OFAC funcionar direitinho aqui no Brasil e mandou uma cartinha perguntando para os bancos brasileiros o que eles estão fazendo para garantir a aplicação da OFAC, né, da lista de sancionados aqui no Brasil. Aqueles que não fizerem as coisas adequadamente podem sofrer multa, né? E parece que o primeiro já deve receber sanção secundária, o Banco do Brasil Américas, que é a filial americana do Banco do Brasil, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Destro, até Fio de Cabelo Crespo, Hilarilarie e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo dos Estados Unidos questionou os bancos no Brasil, não só o Banco do Brasil não, tá? Todos os bancos do Brasil receberam cartinha. É o que eu falo para você, a coisa vai ser feia, meu amigo. Aqui, ó, a notificação seria o primeiro caso para averiguar se as instituições brasileiras estão cumprindo a decisão do Trump. A medida vem após reclamação de Eduardo Bolsonaro ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Então isso foi ontem, no primeiro dia do julgamento do Bolsonaro, os bancos todos receberam a cartinha da OFAC, do Ministério da Secretaria do Tesouro americano, né, lá do Scott Bessent, perguntando o que eles estão fazendo para impor o OFAC aqui no Brasil. Aqui, bancos brasileiros receberam nessa terça-feira, dia 2, uma carta do Departamento de Tesouro americano questionando sobre a aplicação da Lei Magnitsky. O comunicado da OFAC, cartinha da OFAC, linda de morrer. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que pertence ao Tesouro americano, pergunta quais ações foram tomadas ou estão sendo tomadas pelas instituições para cumprir a sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes do STF, né? Ou seja, os bancos têm que dizer, não, o que você fez aqui? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo outro, não sei o que lá. E, pois é, isso é um problema, né? O envio de notificação ocorreu no primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes foi atingido pela Lei Magnitsky e, por isso, foi incluído no rol de sancionados da OFAC. Os bancos, portanto, não podem fazer negócio com o Alexandre de Moraes, nenhum tipo de negócio, né? A gente já falou que o caso do Banco do Brasil Estados Unidos é ainda mais grave, tá? Aqui, ó, segundo diz aqui o Médicos pela Liberdade, direto de um informante, o Banco do Brasil Américas, o braço do Banco do Brasil nos Estados Unidos, deve receber já a primeira sanção secundária por descumprimento da Lei Magnitsky nas próximas horas, né? Porque lembra, o caso do Banco do Brasil é mais sério. O Banco do Brasil, saiu reportagem aqui no Brasil, dizendo que eles ofereceram o cartão Elo para o Alexandre de Moraes. E lembra, não pode oferecer cartão Elo. O cartão Elo também é proibido de acordo com as regras da OFAC, né? Então, o fato do Banco do Brasil ainda estar tratando o Alexandre de Moraes como um cliente, indica que ele já pode receber sanção secundária já. O Banco do Brasil Américas, que é o braço do Banco do Brasil lá nos Estados Unidos, eu não sei, brasileiros que ainda têm dinheiro no Banco do Brasil, meu amigo, lembra o pessoal falando, não, que vai ser fake news, que não pode, não tirem o dinheiro, deixem o dinheiro no Banco do Brasil, vai dar problema não, esse pessoal bolsonarista fica falando coisa, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Enfim, o Banco do Brasil lá nos Estados Unidos ele pode sofrer uma série de sanções, né? Aqui, ó. Eles falam aqui, ó, o descumprimento, haveria a possibilidade de punir executivos das instituições como pessoas físicas a depender da análise sobre eventual descumprimento. Mais do que isso. Não, eles estão errados aqui, né? Aqui, ó, o envio de comunicação do Tesouro seria o primeiro passo para averiguar o cumprimento da lei. Em seguida, o departamento poderia aplicar, se houver descumprimento por parte dos bancos, aplicar sanções secundárias como multas. Não é só multa não, meu amigo. O Banco do Brasil lá nos Estados Unidos depende de uma licença americana para atuar como banco, tal como qualquer banco do mundo aqui no Brasil depende de uma licença do governo brasileiro para atuar como banco. O Banco do Brasil lá nos Estados Unidos tem que ter uma licença do governo americano. Essa licença pode ser cassada. Ele pode simplesmente ser proibido de atuar no governo no território americano. De novo, é o que eu falo sempre, o pessoal aqui no Brasil insiste que não, que as sanções não valem aqui no Brasil. Não, não valem mesmo, a sanção não é aqui no Brasil, a sanção é lá nos Estados Unidos, né? E o Banco do Brasil é o primeiro nessa lista porque é o cara que está mais óbvio, né? Tem o caso lá do cartão Elo e coisa e tal, a coisa toda mais óbvia. Os outros bancos todos vão no mesmo sentido no final das contas, né?
Isso tem um potencial de dar uma merda federal aqui no mercado brasileiro bancário inteiro, toda a instituição. Por quê? Porque certamente os bancos brasileiros vão se ver obrigados agora a encerrar contas do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E aí o que vai acontecer em seguida? Vocês já sabem. O Dino vai dizer que não pode encerrar a conta do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, porque é proibido, porque a lei, a Constituição proíbe encerrar a conta de ministro do STF. Não tem nada disso na Constituição, nem no Código de Defesa do Consumidor. A gente já esclareceu aqui que o Código de Defesa do Consumidor, de fato, garante que qualquer pessoa pode ser... uma pessoa não pode ser negada atendimento numa instituição qualquer, mas quando se envolve risco e capacidade e esse tipo de coisa, você pode ter critérios da instituição para aceitar ou não uma pessoa como sua cliente. Então, assim, é lógico que você não pode recusar um cliente, sei lá, porque ele tem a cor XYZ, ou porque ele é feio ou bonito, ou sei lá o quê, não pode recusar um cliente por causa disso, mas você pode recusar um cliente, por exemplo, um banco pode recusar um cliente se julgar que ele é um risco muito grande de causar prejuízos para o banco. Faz todo sentido, isso tá, o Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência inteira é muito clara nisso. Você pode recusar cliente se você acha que o risco daquele seu cliente é muito grande. E tem que ser, né? Faz todo sentido do mundo, né? Então, ou seja, sim, o Banco do Brasil e qualquer outro banco brasileiro pode recusar o Alexandre de Moraes. O que vai acontecer em seguida? Bom, o STF já está ignorando a lei completamente aqui no Brasil, já não importa mais lei, não importa mais lógica, não importa mais nada. Eles vão obrigar os bancos a manter a conta do Alexandre de Moraes. E aí, meu amigo, a merda que vai vir disso daí sai de baixo, né? Então, o que aconteceu... Olha só o que fala a Folha de São Paulo aqui. A medida incluiria o uso de bandeiras de cartão de crédito Mastercard e Visa, por exemplo. Não, é muito mais do que isso, ô Folha. Você está botando aqui o que é o entendimento dos bancos brasileiros sobre a lista da OFAC. Essa não é a realidade. É qualquer bandeira de cartão de crédito que seja operada de forma conjunta, né? E isso inclui todas. A Elo, inclusive, todos os cartões de crédito de fato. Até a Union Pay, aquela bandeira que é chinesa, que o pessoal fala, usa a mesma infraestrutura de pagamento do cartão de crédito. Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. O cartão de crédito ele tem duas pernas. A perna do cliente, você tem essas várias bandeiras e coisa e tal, vários bancos, né? Mas a outra perna, que é dos comerciantes, é muito mais unificada, para você poder pagar com qualquer cartão em qualquer maquininha. E aí, no final das contas, essa parte está sancionada também, né? E aí não pode fazer isso. É uma empresa americana, se você desrespeitar isso daí, vai sofrer sanções. Então, nenhum cartão de crédito pode ser emitido para o Alexandre de Moraes, a menos que seja um cartão totalmente brasileiro, o que não existe na verdade, né? Então, essa é a situação. E conta corrente também. De novo, mas os Estados Unidos não pode obrigar o Brasil a fechar a conta corrente do Alexandre de Moraes no banco, sei lá, no Itaú, por exemplo. Não pode, mas ele pode virar para o Itaú e falar, olha só, se você tiver a conta do Alexandre de Moraes, a gente não te aceita aqui nos Estados Unidos. E esse é o problema do Itaú, esse é o problema de qualquer banco. Esse é o problema do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o mais fácil, em qualquer outro sancionado da Lei Magnitsky, os bancos imediatamente cortariam a conta daquela pessoa, porque o banco sobrevive sem um correntista. Por mais que seja um correntista importante, por mais que seja um correntista rico, os bancos sobrevivem sem um correntista, mas não sobrevivem sem o mercado americano. Muito do dinheiro para empréstimo e coisa e tal, de capital que é feito aqui no Brasil, é tirado do mercado americano, né? O mercado americano é muito maior do que o brasileiro, o mercado financeiro americano é muito maior do que o brasileiro. Então, se um banco aqui do Brasil ficar impedido de operar lá nos Estados Unidos, o banco está fudido, o banco quebra. Então, essa é a situação que a gente vai ver, o STF obrigando os bancos a manter a conta do Alexandre de Moraes e os bancos tendo que atender a essa situação lá dos Estados Unidos. Onde é que vai parar isso? A única alternativa é parar com os bancos brasileiros todos quebrados. Sistema financeiro em ruínas aqui no Brasil por conta do Alexandre de Moraes, por conta da galera que fez o L lá em 2022, né? Não, porque o Lula é um democrata. Que problema que tem eleger um Lula, um pinguço corrupto, né? O que pode acontecer de ruim? Tá aí o que pode acontecer de ruim, né? Aqui, o próprio Palácio do Planalto prevê como inevitável a reação de Trump após o julgamento de Bolsonaro por trama golpista. Eu diria que é inevitável se o Bolsonaro de fato for condenado. A gente não sabe se ele vai ser condenado, né? Como eu falei para vocês, a coisa de 2 meses atrás eu diria que 100% de chance de ser condenado. Não tinha nenhuma alternativa. Agora eu tenho minhas dúvidas se ele vai ser condenado mesmo, mas não sei, pode ser que seja. E se for condenado, certamente virão outras sanções. O pessoal aqui da Brasil 247 está falando que outros ministros do STF, que entre as opções avaliadas está a aplicação da Lei Magnitsky contra ministros da primeira turma que votarem pela condenação de Bolsonaro.
Isso certamente vai acontecer, mas não vai ser imediato não, tá? Segundo disse o Paulo Figueiredo ontem, a gente falou no vídeo ontem, ele deixou claro que o processo da Lei Magnitsky é um processo complexo, é um processo que leva um tempo considerável, então isso não deve ser automático, ao contrário do que a gente imaginava. A gente está todo mundo torcendo aqui para um voto a Magnitsky, não sei o que lá. Mas segundo o Paulo Figueiredo não vai ser isso. O primeiro foco vai ser garantir que a Lei Magnitsky seja aplicada de fato contra o Alexandre de Moraes, até porque isso vira um deterrente muito importante para os outros ministros, né? Sabendo o que os aguarda muito em breve, caso continue nisso daí, né? E lembra que também tem outras investigações, né? O Paulo Figueiredo falou sobre uma instituição de direito ligada a um ministro, que seria para ocultação de patrimônio, não sei o que lá, e eu falei no vídeo aqui que eu imagino que seja o Gilmar Mendes, né? Que tem o Instituto de Direito Público lá, o Instituto da Dupla Penetração, não sei o que lá, mas pode não ser, pode ser o Alexandre de Moraes, pode ser que eles tenham identificado que o Alexandre de Moraes tem alguma coisa lá nos Estados Unidos, algum patrimônio lá, eu não duvido disso, como eu falo para vocês. Todo mundo que é um pouquinho melhor aqui no Brasil, a primeira coisa que faz é botar dinheiro nos Estados Unidos, né? O pessoal não é otário, não é só no Brasil, não, na China também. A maior parte das grandes figuras da China, todo mundo tem propriedade nos Estados Unidos, compra coisa, mantém dinheiro lá nos Estados Unidos, porque pô, todo mundo sabe que a China é instável pra caramba, para amanhã aquele negócio quebrar pouco custa. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Os Estados Unidos você tem um pouco mais de estabilidade, né? Então, o pessoal acostuma ter... Eu não duvido nada que o Alexandre de Moraes tenha propriedades lá, só esteja oculto no escritório da mulher dele ou nessas instituições, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui com os próximos passos, mas ó, a cartinha chegou. Deve ter gente no sistema bancário, no sistema financeiro brasileiro apavorado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.